Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional da série Mulheres que Inspiram. E hoje eu quero falar de uma mulher que inspira muito. Eu tenho certeza que vai te inspirar, me inspira muito e a gente pode aprender muitas coisas com a vida dessa mulher. Eu quero falar sobre a personagem de Abigail. Se encontra ali no livro de 1 Samuel, capítulo 25. O seu nome já diz muitas coisas, que Abigail significa eu sou a alegria do meu pai. Né? E ela era casada com Nabal, que significa tolo. E ali no verso 3, a gente lê o seguinte, né, que o nome do seu marido era Nabal, o nome da sua mulher, né, é Abigail, uma mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então daí você já vai começando a imaginar o que vai acontecer nessa história, só pelos nomes dos personagens. E aí acontece que Davi, que nesse tempo ainda não era rei, ele manda 10 homens ali à frente de Nabal para pedir ajuda. E ele fala, né, ele comenta que já havia protegido ali os pastores de Nabal e ele naquele momento ele está pedindo uma recompensa daquilo que Davi havia protegido Nabal anteriormente. E Nabal simplesmente despreza Davi. Ele fala, quem é esse Davi? Né? Quem é esse filho de Jessé? Mas imagina, naquela época, Davi já era um homem famoso, né? Ele era perseguido ali por Saul, né? Todo mundo já conhecia sua fama, muitos já sabiam que ele seria o próximo rei ali de Israel, mas simplesmente Nabal ignora isso e despreza Davi. E quando Davi sabe desse desprezo, ele faz um voto de que até amanhã do dia seguinte, né, nenhum dos sexos masculinos da casa de Nabal estariam vivos. E acontece que um dos servos de Nabal, né, e de Abigail, chega diante dela e conta tudo o que aconteceu. E ela imediatamente percebe a tolice do seu marido Nabal. E aí, olha o que ela faz. Ali no verso 18 fala assim, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas, 200 bolos de figos prensados e os carregou em um jumento. E disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então você imagina a confusão naquela cozinha. Ela botou todo mundo para cozinhar, para fazer bolo, para preparar todas as coisas e o marido nem percebeu. E assim ela botou todo mundo no jumento, mandou todo mundo ir adiante de Davi, que ela já ia logo atrás. E Davi, nesse momento, ele já tinha cingido a cintura ali de espada, ele e seus servos já estavam vindo de encontro à casa de Nabal para que todo mundo fosse exterminado. E Abigail chega ali diante dele, diz que quando ela vê Davi, ela solta, né, e se prostra diante dele e fala, meu senhor. E olha que interessante, o que Abigail faz? Ela se coloca ali na brecha, olha o que uma mulher sábia faz, né? Ela evita a morte dela, de todos daquela casa e do próprio marido. Ela se coloca na brecha, ela se coloca como se fosse a responsável dela não ter ouvido o pedido de Davi. Tá escrito assim, ó, no 23, no 24. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que eu tenho a dizer. E dali em diante a gente vai vendo Abigail se desculpando, pedindo misericórdia de Davi, que ele não fizesse tal tolice. Enfim, a gente vai ver o desenrolar dessa história. E Davi resolve que realmente ia dar ouvido ao pedido de Abigail e que não iria mais matar ninguém ali daquela casa. Recebe as ofertas dela e ele fala, vai em paz para tua casa. E quando Abigail volta, ela encontra o marido ali festejando, bebendo, como se nada estivesse acontecendo. Quer dizer, ele não tem nem noção do que estava acontecendo, né? Do que estava prestes a acontecer com a casa dele. Mas a sua mulher foi a salvadora tanto da vida dele, quanto da vida dos servos e da vida de todos ali daquela casa. Então, nesse ponto que eu quero começar a falar sobre
Quando uma mulher, ela tem um discernimento, diz que ela era inteligente, né? Ela era bonita, ela tinha discernimento das coisas, né? Ela sabia que o marido dela era um homem rude, um homem tolo, né? Ela fala assim como diz o seu próprio nome, que esse é o significado do nome de Nabal, né? Tolo. Então ela tenta ali se pôr naquele lugar, ela desfaz toda aquela confusão que o próprio marido tinha feito ali, né? E aí ela consegue desfazer toda a confusão, consegue salvar a vida de todas as pessoas. Por quê? Porque ela soube se colocar num lugar exato, né? Soube ele se prostrar diante de Davi, ela soube ofertar para ele, para que aquela oferta pudesse tocar o coração dele. Ela usou palavras sábias, né? Você vai ver que ela fala assim: quando você for rei de Israel, ela começa ali a dizer tudo aquilo que Davi iria ser, né? E ele sabia disso, que ele tinha sido ungido para ser o próximo rei de Israel. Então ela traz isso à memória, não esquece da sua serva e tal. Então ela consegue tocar o coração de Davi com palavras muito sábias. E esse é o papel da mulher, né? A gente ter sabedoria, saber usar as palavras na hora certa, no momento certo, saber intervir em situações que às vezes são adversas na vida e, consequentemente, ela conseguiu salvar ali a sua vida e a vida dos demais. E se você terminar de ver o texto, né, para concluir aqui, a gente vê que o Nabal ele morre 10 dias depois e o rei Davi se casa com Abigail. Esse é o final da história. Eu acho essa história incrível, eu acho essa história de uma mulher realmente que inspira, né? Que a gente pode pegar e aprender ali tudo que ela tem para passar pra gente. Realmente se colocou no lugar, se colocou na brecha e conseguiu salvar a vida de muitas pessoas. Tá bom? Que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Depois não esquece de ler, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais a falar com você, né, a respeito dessa mulher nesse texto, tá bom? Deus abençoe.